Que tal fazer tudo certo numa emergência? Hoje, no nosso programa, iremos explorar mais uma história de sobrevivente. Dessa vez, com um final feliz. Vamos contar a história de um piloto de garimpo que fez um pouso forçado na Amazônia e que, em função das suas habilidades, dos seus conhecimentos, das suas atitudes, nós tivemos um final feliz. Esse piloto foi forçado por uma pane no motor em pousar numa clareira que ele encontrou com muita sorte na região amazônica, e ele estava fazendo o transporte de pessoal, 4 pessoas, dentro desses uma mulher, e suprimentos para um garimpo. A primeira atitude que ele teve, após o pouso, foi tentar o contato rádio, mas ele não conseguiu esse contato rádio porque a pane do avião envolvia uma pane de bateria. Ele sabia que ele estava num caminho longe de qualquer rota, ali na Amazônia, e que seria muito difícil que ele fosse encontrado de imediato. Então, como ele já preveu que ele iria passar junto com aquelas pessoas um tempo maior, ele liderou, reuniu essas pessoas e tomou uma série de decisões. A primeira decisão, não se afastar da aeronave, dentro daquele princípio que é mais fácil se encontrar uma aeronave pousada na selva, ou mesmo destroços do avião na selva, do que encontrar uma pessoa caminhando, ou um grupo pequeno de pessoas caminhando pela selva. Então ele decidiu ficar próximo da aeronave. Essa decisão durou até uma semana, ou seja, ele ficou por uma semana perto da aeronave. Por que uma semana? Porque até 8 dias, por convenções internacionais, o governo procura aquelas pessoas. Então existe todo um sistema de salva-aero, coordenado pela Força Aérea, que vão estar procurando aqueles acidentados, os destroços do avião, ou o que seja. Após isso, as buscas são encerradas. Então ele sabia que ele tinha uma semana para ficar ali, pelo menos aguardando o resgate. Em seguida, ele fez um inventário do que ele tinha. Por sorte dele, como estava levando suprimento para o garimpo, ele tinha comida, havia água por perto e ele tinha uma série de equipamentos de sobrevivência na aeronave. Então ele tinha uma bolsa em que ele tinha ali facão, lanterna, anzol de pesca, uma série de materiais ali, materiais de primeiro socorro, para poder amparar aquele grupo. Fez um abrigo improvisado perto da aeronave, então parte do pessoal dormia na aeronave, uma parte, pelo menos 2, ficavam fora da aeronave, mantendo o fogo aceso, fazendo a vigilância do local, e com isso ele pôde manter a moral do pessoal elevada, aguardando o resgate e sem nenhuma grande restrição. O grande fator positivo de sorte que ele teve foi ter comida a bordo. Mas ele não sobreviveu porque tinha comida a bordo. Ele sobreviveu porque ele fez as coisas certas. Ele dividiu a comida, colocou a comida num sistema de racionamento, ele tinha purificador de água, ou seja, ele tinha um material a bordo adequado. Então, por isso, ele não passou maiores problemas com aquele grupo, aquele pequeno grupo. E ele liderou realmente aquele grupo. Passados os 7 dias, ele teve que tomar a decisão de tentar buscar a civilização saindo daquele local. Agora vejam bem, mesmo tendo decidido sair do local, ele ainda seguiu o princípio de que no local em que a aeronave pousou, seria mais fácil de ser achado do que as pessoas andando pela selva. Então ele deixa um bilhete no painel da aeronave, com os seguintes dados, dizendo qual foi o dia que ele pousou, que dia que ele resolveu, com aquela equipe, sair dali em busca da civilização, retirou a bússola do avião do painel, traçou a direção que ele ia, né? O azimuth, como a gente fala, tirou o azimuth ali e marcou, não, eu vou nessa direção, marcou no bilhete, então, quantas pessoas, que dia que ele chegou, que dia que ele saiu, quanto que ele estava levando de suprimento, então ele marcou no bilhete, e a direção que ele estava indo, né? Ou seja, qualquer um que pousasse ali teria todas as condições de prosseguir na busca
pelos sobreviventes, que não havia ninguém ferido e etc. Depois dele ter passado uma semana ali, dividindo tarefas, coordenando, elevando o moral do pessoal, ele seguiu numa direção que ele sabia que depois de aproximadamente aí uns 100 quilômetros ia chegar numa rodovia. Ele estava indo naquela direção. Para chegar no garimpo, ele passava transversal da rodovia, por cima da rodovia. E ele estava naquela direção, então ele prosseguiu por ali. 100 quilômetros na selva são muitos dias andando, todos nós podemos imaginar. Diria aí nessa situação, pelo menos uns 10 dias. Então ele junta toda a comida que ele podia levar, todo o material que ele podia levar, pegou o material dele do kit de sobrevivência, facão, tudo, pegou tudo que ele podia, distribuiu entre as pessoas, confeccionaram mochilas de emergência com sacos que estavam ali de suprimento, tá? E saíram naquela direção. 3 dias depois, um helicóptero das Forças Armadas sobrevoa aquela rota, que não era uma rota comum, e avista uma aeronave pousada ali no chão. E marcado no chão, marcou na terra um SOS. Tá? Com isso, ele chamou a atenção desse helicóptero militar e pousou no local. Os tripulantes rapidamente identificaram o bilhete, decolaram, seguiram naquela direção e 70 quilômetros à frente, 30 quilômetros à frente, encontraram uma fumaça saindo da selva, rodearam o local e identificaram os sobreviventes ali embaixo, pairaram e jogaram suprimentos e mais um bilhete dizendo que estariam de volta no dia seguinte, para que eles permanecessem ali. No dia seguinte, aí sim, acionado o salva-aero, acionado o Paraçar da Força Aérea Brasileira, a Força Aérea Brasileira foi lá, resgatou os sobreviventes. Então vejam bem, houve liderança, houve utilização de todos os recursos disponíveis de forma racional e os conhecimentos de sobrevivência do piloto foram cruciais para que aquelas 4 vidas, mais a dele, 5 vidas, fossem salvas. Ninguém ali imaginava passar por uma situação dessa, mas o piloto estava prevenido. Isso é mentalidade sobrevivencialista. Isso é mentalidade de quem está preparado para uma emergência. E é isso que nós gostaríamos que todos vocês tivessem em suas casas, nos seus carros, nas suas viagens, nas diversas situações que vocês podem enfrentar. Eu sempre pergunto para as pessoas, você tem no seu carro um pacote de bolacha e uma garrafa de água? Se você ficar parado num congestionamento, principalmente se tiver criança a bordo, se você ficar parado numa área que alagou, você não pode ir nem para frente nem para trás, e aí? Como é que você vai fazer? Tá? Então é um pequeno exemplo de estar preparado. Não precisa ser só na selva amazônica. Esteja preparado e sobreviva. Estaremos lançando amanhã na plataforma Hotmart o nosso curso de liderança. Liderança é um assunto de grande interesse para aquele que deseja se preparar como um sobrevivente. Nós estaremos falando sobre a liderança básica, intermediária e estratégica. E esses conhecimentos são úteis tanto para o sobrevivente como para o mercado de trabalho. Não perca essa oportunidade. Sobreviva!